Fazer a palestra sobre Estevão hoje, né? Estevão, amigo de Jesus. Estevão, amigo de Jesus. Para quem já leu Paulo Estevão, já sabe como é emocionante esse livro, né? E o Rafael é um estudioso, ele vai passar para nós essa palestra maravilhosa que é Estevão, amigo de Jesus. Rafael, por favor. Boa noite a todos. Muita paz a todos os corações, que a gente consiga, dentro da harmonização de pensamentos, que a gente consiga, dentro desse único propósito, de crescer espiritualmente, com as nossas mentes libertadas, mas acima de tudo, com o coração confortado, sair daqui hoje compreendendo um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer o Evangelho do Cristo através dessa obra maravilhosa que é Paulo e Estevão. E em especial através da figura de Estevão, que para muitos é o primeiro mártir do cristianismo. Sem dúvida alguma, de fato, foi o primeiro homem a ser martirizado logo após a crucificação do Mestre. Mas preferimos dizer que Estevão era o amigo de Jesus. E durante a fala vocês vão perceber que Estevão, ele já era amigo do Cristo mesmo antes de conhecer Jesus na terra. Nós vamos perceber que Estevão, de fato, conhecia o Cristo antes de ter sido acolhido na casa do caminho, sob o alvitre generoso da figura de Simão Pedro. Mas para a gente começar a falar da obra e de Estevão em especial, vou relatar uma curiosidade da psicografia da obra Paulo e Estevão, que ocorreu na Fazenda Modelo, quando Chico Xavier recebia as suas páginas, que ocorreu durante 8 meses naquele local. E o Chico, para ele ganhar tempo, a vida dele era muito corrida, ele não recebia na sua casa. Ele entrou em acordo com seu patrão, Dr. Rômulo Joviano, que o autorizou, depois da jornada de trabalho, ir ao porão da Fazenda Modelo e ali começar a receber as psicografias de tantos livros, inclusive Paulo e Estevão. E uma curiosidade desse recebimento de Paulo e Estevão, e que normalmente a maioria dos que têm acesso à obra espírita conhecem, é a companhia que Chico Xavier teve durante o recebimento daquela obra, que foi a companhia de um sapo, que curiosamente todos os dias que Chico entrava no porão da Fazenda Modelo, aquele sapo também entrava e ele permanecia até o final dos trabalhos, que às vezes duravam longas horas, e quando Chico saía do porão da Fazenda Modelo, já encontrava quase o raiar do dia. E um hábito que o Chico tinha, e esse costume é pouco conhecido, é que sempre que ele terminava a psicografia da obra Paulo e Estevão, ele costumava olhar para o céu, ele costumava olhar para as estrelas e agradecer aquela imensidão que ele estava tendo a oportunidade de receber a todos nós esta obra que em verdade não conta só a história de Paulo e Estevão, mas a história do cristianismo primitivo na Terra. Então ele agradecia a Deus aquela oportunidade maravilhosa. Mas no dia 8 de julho de 1941, há exatos 14 anos após o recebimento da primeira mensagem através da sua mediunidade, que foi 8 de julho de 1927, Chico Xavier colocava ponto final na obra Paulo e Estevão. Normalmente, Chico Xavier recebia das mãos de Emmanuel o prefácio da obra quando ele havia findado aquela história. Então o prefácio era o último acontecimento da obra. E ele recebeu o prefácio da obra Paulo e Estevão a exatos 2 ciclos da vida mediúnica. Porque o número 7, ele não representa apenas um numeral comum, mas desde a história daquele povo judeu, ele já representava algo muito maior. O 7, em verdade, não é aquele número que representa o descanso, que representa a ociosidade, como durante muito tempo as pessoas acreditavam. Jesus veio desmistificar isso.
Jesus trabalhou e curou muito no dia de sábado. Jesus veio demonstrar que, em verdade, o número 7 representa o final de um ciclo de nossas vidas. A colheita, talvez, de um trabalho árduo. E ali Chico Xavier terminava, talvez, um segundo ciclo da sua vida mediúnica, trazendo para nós a obra Paulo Estevão. E nesse dia memorável, o Chico sai do porão da Fazenda Modelo, como de costume, se ajoelha e agradece a Deus a oportunidade por ter recebido para a terra essa obra bendita. Mas nesse dia Chico percebe que aquelas estrelas tomavam uma proporção diferente, que aquelas estrelas não mais estavam no firmamento, mas ele percebia que muitas estrelas se aproximavam do pasto da Fazenda Modelo e ali pousavam. Percebeu então que eram seres espirituais que tinham formatos de estrela, e aqueles seres iam aproximando de Chico, dando um abraço e um ósculo em seu rosto. Em verdade, eram os personagens da obra Paulo e Estevão. E quando falamos de personagens da obra Paulo e Estevão, não estamos falando apenas de Paulo e Estevão. Falamos de Simão Pedro, João Evangelista, Gamaliel, Timóteo, Silas, Prisca, Áquila, Tiago, Felipe. Pessoas que trabalharam diretamente para Jesus. Pessoas que eram da confiança extrema do Cristo e que estavam ali na simplicidade da Fazenda Modelo, levando o abraço de agradecimento a Chico por receber para todos nós essa obra que, segundo o próprio Chico Xavier, é a obra mais importante dos quase 500 livros que ele recebeu. Portanto, Paulo e Estevão não é apenas um romance. Paulo e Estevão é um tratado espiritual superior que Emmanuel teve acesso nas esferas mais altas, segundo o próprio guia de Chico, no prefácio de Paulo e Estevão, trazendo a lume um pouco da história do cristianismo, porque Emmanuel dizia que as igrejas da atualidade, os templos religiosos, estavam amornecidos, estavam mornos. Os crentes, muito ligados às questões de status, estavam se esquecendo de ir ao campo de ação, de procurar os mais infelizes e colocar as mãos em benefício do trabalho ao próximo. Havíamos esquecido dos chamados filhos do Calvário. Necessitamos do Cristo acima de tudo. E a obra Paulo e Estevão é um livro que tenta resgatar, na sua pureza maior, os ensinos do nosso Mestre Jesus. E quando perguntavam a Chico Xavier qual a melhor definição de espiritismo, ele normalmente falava: Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. E quando perguntavam a Chico qual o papel de Jesus na história da humanidade, ele respondia que não há, na história da humanidade, nenhum personagem que substitua Jesus Cristo em nossos corações. E quando algum amigo, aproximando de Chico, perguntava a ele o que há de novo, ele normalmente respondia que o que há de novo é o Evangelho de Jesus. E a obra Paulo Estevão nos faz apaixonar pela figura do Cristo. E para a gente conseguir compreender essa paixão, nós vamos iniciar a nossa reflexão com uma passagem do Evangelho registrado por Lucas, no capítulo 2, o evangelista Lucas, que escreveu esse livro incentivado por Paulo de Tarso, que queria sim escrever um evangelho, porque ao conviver com aqueles amigos diretos de Jesus, percebeu que havia muitas histórias que não estavam registradas em Mateus. Portanto, ele queria escrever não apenas uma biografia da vida do Cristo, mas também o que os seus discípulos fizeram após a crucificação, o chamado Ato dos Apóstolos. Mas como Paulo não teve tempo, ele vai designar um amigo chamado Lucas. Paulo teve essa vontade aflorada, enriquecida, quando em sua segunda viagem passara pela cidade de Éfeso e ali abraçou pela primeira vez Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E a grande surpresa de Paulo foi perceber tantos detalhes daquela noite memorável em que Jesus havia nascido na terra. Portanto, a partir daquele momento, ele não teve dúvidas em escrever o Evangelho. Não teve tempo. Designou o jovem amigo, o jovem médico, de nome Lucas, para que assim o fizesse. Lucas escreveu. E por isso que no Evangelho de Lucas temos tantos detalhes do nascimento de Jesus. E vamos relatar o capítulo 2, o momento em que aquele espírito de luz, chamado Gabriel,
vem anunciar à humanidade o nascimento do nosso Mestre. Escolheu os pastores do campo, aquela gente simples que trabalhava numa fazenda já em alta madrugada, trazendo duas grandes simbologias para quem quer seguir Jesus: a simplicidade e o trabalho. Pastores do campo que trabalhavam em alta madrugada, nos fazendo recordar o trabalho árduo de Chico Xavier, que depois daquela jornada de trabalho cansativa do trabalho da terra, se dispunha a ser um canal da vida maior e ali receber obras como Paulo e Estevão. E naquele momento, o anjo Gabriel se faz aparecer para aquelas pessoas simples, anunciando a essas pessoas que Jesus havia nascido. Os pastores do campo, com grande temor, com medo daquela visão espiritual, segundo Lucas, caíram por terra, de grande pavor. O anjo Gabriel, por sua vez, conhecedor profundo da alma humana, aproxima-se daqueles pastores e dizendo a eles: ficais tranquilo e não tenhais medo, porque trago aqui uma boa nova que será para todo o povo uma grande alegria. Porque hoje, em Belém de Judá, vos nasceu o Salvador, que é o Cristo Jesus. Dentro dessa fala, a primeira mensagem que nós percebemos é que o Evangelho não traz medo. O Evangelho não traz nenhuma mensagem obrigando ninguém a nada, ou colocando alguém para fazer o bem temendo o mal. Nós devemos fazer o bem pelo bem e devemos ter alegria em conhecer a boa nova do reino que o Cristo veio trazer. A outra curiosidade é que Gabriel fala: vos nasceu o Senhor Jesus, que é o Salvador. O verbo nascer é um verbo na língua portuguesa que não precisa de complemento verbal. Ninguém fala assim: te nasceu seu filho, vai te nascer sua criança. Nasceu seu filho, vai nascer uma criança. Mas aí o anjo Gabriel usa um complemento: vos nasceu o Salvador, que é o Cristo, porque Jesus nasceu para cada um de nós. A evolução espiritual do Mestre não fazia com que ele necessitasse reencarnar num planeta de prova e expiação para ter o seu espírito burilado purificado. Jesus nasce por misericórdia divina a todos nós. E naquela analogia que podemos fazer sobre o momento em que Chico recebe a obra Paulo e Estevão, na simplicidade, trabalhando em alta madrugada, quando é visitado por aquele exército celestial que busca trazer uma obra que nos convida a restaurar Jesus Cristo em nossos corações. Ao se despedir, aqueles espíritos que foram à fazenda modelo, Chico Xavier relata que todo o pasto daquela fazenda permaneceu com flocos de luz fluorescente. E que ali Chico buscava aquela luz de uma forma muito ansiosa e colocava próximo ao seu peito, próximo ao coração, aliviando e restabelecendo todo o seu sistema imunológico, fisiológico e também espiritual. Recordamos ainda daquele momento em que Gabriel aparece aos pastores do campo e, ao se despedir, eles percebem que havia um exército celestial que em uma só voz entonaram um hino que ainda consegue ressoar em nossos corações. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E a boa vontade é o mecanismo para compreender Jesus. Não é apenas sentimentos contemplativos, como imaginamos durante muitos séculos. Acima de tudo, aquele que quer se transformar em Jesus e quer se tornar um amigo do Cristo, precisa colocar suas mãos no trabalho árduo. E a primeira descrição que teremos de Gesiel, ou Estevão na obra, é uma descrição que fala do trabalho, que fala da simplicidade. Mas antes de chegar nessa descrição, vamos retornar um pouquinho no início da obra, onde a obra inicia-se com o pai de Gesiel, futuramente conhecido como Estevão, e Abigail, indo ao centro da cidade de Corinto. Aquela cidade que alguns anos antes sofreram uma perseguição de romanos, o chefe daqueles romanos chamado Licínio Minúcio. Chegou tomando terras daquele povo judeu que era oprimido desde muitos séculos. Chegou devastando os lares. Soldados invadiam aquelas casas simples, abusando sexualmente das mulheres, colocando os maridos como escravos, assassinando crianças. Foi um golpe muito forte ao coração da família de Josedebe,
que perdeu grande parte da sua herdade, do seu sítio, da sua chácara, ficando apenas um pedacinho de terra com uma casa simples. A mãe de Jesiel e Abigail não resistiu àquele golpe da vida. Uma mulher de coração muito sensível acabou desencarnando. Passaram-se alguns anos e Jesiel tinha, ao lado da irmã, as bases para que o pai de José continuasse vivendo, mesmo diante daquela opressão sofrida por parte dos romanos. E numa manhã, onde o sol estava a pino, uma manhã radiosa, José vai ao centro da cidade de Corinto para comprar algumas frutas e algumas verduras que não haviam colhido naquela época de colheita. E, aproximando-se do centro da cidade de Corinto, daquele comércio, eles avistam um grupo de soldados romanos. José ficou em dúvida, cumprimentar ou não os soldados de César. Mas com muita educação, com muito medo, com muito temor, ele se reverencia, louvado seja o soldado de César. Um deles, mais ignorante, fala: quem és tu, judeu imundo, que dirige a palavra a um soldado de César? Quando José pensou em responder, ele já estava sendo espancado. Ele já estava apanhando daquele homem cruel. E ele apanhava e via o seu corpo, pele e osso, esquelático, muito avançado pela idade física, e percebeu que qualquer reação seria uma bobagem. O faria apanhar ainda mais, então ele apanhou quieto. E naquela revolta em apanhar, em ser humilhado, ele recordava de todo o seu povo judeu, que durante séculos sofrera a opressão de gregos, romanos, egípcios. E ali ele pensava na lei de Moisés, que falava olho por olho, dente por dente, olho por olho, tenho que vingar, eu vou matá-los, eu vou fazer algo. Mas ele recordava da figura dos filhos. Recordava de Jesiel e Abigail e conseguia ter o coração um pouco mais calmo, o coração um pouco mais tranquilo. Apanhou em silêncio, apanhou com educação. Chegou no centro da cidade, comprou seus frutos, as verduras, e escutou um dos soldados romanos dizendo: aqueles que se sentem lesados pela chegada de Roma a esta cidade alguns anos atrás, Licínio Minúcio dará a oportunidade de vocês reaverem os seus direitos. Vocês terão a oportunidade de retomar as suas terras. E ali ele ficou ansioso. Ali José quis ter de volta a pequena terra, a sua pequena chácara, para ter uma vida mais confortável com seus filhos. E a gente faz a primeira análise. Nós devemos trabalhar, e é louvável sim as questões materiais, mas quando a gente projeta a nossa felicidade, quando a gente projeta recuperar algum processo de dor que a gente passou no passado nas questões da matéria, nós não vamos ser felizes. Talvez teremos um momento de alegria, mas alegria é emoção, assim como a tristeza. E felicidade é conquista íntima. E projetar momentos que vão ser de alegria para ser momentos de felicidade pode nos frustrar. E às vezes a gente faz isso não apenas com questões materiais, mas também com pessoas. Eu vou ser feliz o dia que aquela pessoa me tratar melhor. O dia que meu marido difícil me tratar de uma forma melhor. O dia que a minha esposa incompreensiva mudar a sua forma. O dia que o meu filho que está no mundo das drogas sair dos vícios. Aí sim eu serei feliz. E a gente frustra. Porque a gente não percebe que a felicidade é um estado de espírito. E ali José entra num processo de ansiedade muito grande, esperando ter as suas terras de volta e preencher aquele vazio existencial que estava em seu coração. Pois bem, ele sai daquele local, do comércio da cidade de Corinto, e retorna à sua chácara. Se fosse qualquer um de nós, talvez pensaríamos igual ele. Eu não passaria pelo mesmo caminho para não apanhar de novo. E ele deve ter pensado o mesmo: eu não vou passar por aqui, eu vou dar a volta. E ele deu uma volta, mas dando a volta ele vê outro grupo de soldados romanos. E naquele momento que ele avista aquele grupo, ele fala: agora eu não vou cumprimentar de jeito nenhum, porque a primeira vez eu cumprimentei e apanhei, agora eu vou ficar calado. Ele passa então calado e um dos soldados fala: como ousas você, um judeu imundo, passar ao lado do soldado de César e não vos reverenciar? E aí ele apanhou muito mais do que na primeira vez, ao ponto de toda a barba branca estar tingida de sangue. Humilhado, fracassado aos olhos do mundo, ele sai numa revolta muito grande, mas
com uma ponta de esperança no coração, porque ele poderia no dia seguinte retomar toda a sua herdade, toda a sua terra. Quando ele chega na sua casa, naquele misto de revolta e ansiedade, ele começa a acalmar, porque ele recebe o carinho da sua filha amada, Abigail, que segundo Emmanuel, era uma mulher maravilhosa fisicamente, mas o que mais impressionava era a bondade que transparecia do seu olhar. E então, Emmanuel faz a primeira descrição de Estevão, dizendo o seguinte: naquele momento, Gesiel arava a terra, preparando-a para as primeiras semeaduras. E aí a gente começa a ver primeiro do lado material. Ele estava no campo, na simplicidade, trabalhando. E aí a gente já começa a perceber o mesmo princípio dos pastores do campo, o mesmo princípio de Chico Xavier recebendo a obra Paulo Estevão. Naquele momento, ele arava a terra. Mas a gente pode perceber que ele estava preparando a terra do coração para as primeiras semeaduras, conforme programa por ele mesmo estabelecido. E aí a gente percebe que os espíritos que são mais evoluídos, antes de reencarnarem na Terra, eles podem participar do planejamento de sua própria reencarnação. E Emmanuel nos fala, naquele momento, que Gesiel havia participado da programação da sua vinda na Terra. Ele arava a terra, preparava o coração para as primeiras semeaduras, conforme programa por ele mesmo estabelecido. Então Gesiel estava preparando o momento que ele iria viver, do qual ele já havia planejado na vida maior. Emmanuel ainda descreve que Josedebe ouviu a voz do filho, que naquele momento entonava hinos de cânticos em louvor à grandeza de Deus pela colheita e a fartura do alimento, que não faltara o necessário àquela família, dizendo ainda que a voz de Gesiel se casava com a alegria do sol. Se casava com a alegria do sol. O afeto de Abigail, ouvir a voz de Gesiel, fez Josedebe estar mais calmo. Gesiel entra à sua casa muito simples, e ao adentrar aquela casa e ver o pai todo cheio de hematoma, o pai já com a idade avançada, com a barba tingida de sangue, qual será que foi a reação dele? Qual seria a nossa reação? Ver o pai sendo espancado. Normalmente a gente falaria assim: olha, quem fez isso com você? Nós vamos lá agora resolver esse problema. O que aconteceu? Porque a gente age pela emoção. E às vezes, num momento turbulento, a gente tem que acalmar. E sabe quais foram as primeiras palavras que Gesiel fala a ele? Coragem, meu pai. Coragem. E ser corajoso não é ser o contrário de ser medroso. Porque o contrário de medo é ser destemido. E ser destemido é perigoso. Às vezes é bom a gente ter um pouquinho de medo, porque o destemido pode virar um suicídio indireto. Agora, se pegarmos a palavra coragem e dividi-la ela em dois, segundo o latim, será cor agir. Haja com o coração, meu pai. Essas foram as palavras pronunciadas por Gesiel. Haja com o coração, meu pai. E o pai começa naquela mistura de revolta e ansiedade, descrever a oportunidade de ter aquelas terras de volta. E Gesiel fala: meu pai, nós já vivemos tão bem com o necessário. Para que querer mais? Para que buscar mais? Tenho meus braços fortes, tenho o afeto de Abigail. A gente já vive tão bem. Não, meu filho, mas eu quero. E Gesiel era um menino muito obediente. E quando a palavra dele não mais adiantava, sabe qual foi a reação dele? Então, meu pai, vamos ver o que as profecias nos falam a respeito. E conforme o costume da época, Josedebe aceita. E eles abrem, de forma aleatória, o Velho Testamento. E vai cair no capítulo 2 de Provérbios, nos itens 4 a 6. Quando diz o seguinte: filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor. Deus repreende o filho que ama. Da mesma forma o pai, aquele filho que tanto quer bem. Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor. Ele leu aquilo e ficou branco, pasmo. Virou para Gesiel e falou assim: percebo que os profetas nos traz um alerta. Percebo a influência espiritual a nosso favor, mas mesmo assim amanhã eu vou lá querer minhas terras de volta. E às vezes nós somos assim.
Principalmente no culto do lar, quando cai uma mensagem. A gente normalmente fala, ó, é pra você, eu sei que tá precisando ouvir isso, viu? Ué, mas isso aqui caiu pra mim, a gente vai e muda a página. Não, isso aqui não é pra mim não, eu não preciso de ouvir isso. E a gente vai postergando. E talvez aquela mensagem é uma resposta de Deus ao que a gente está precisando. Mas nós temos dificuldade em absorver isso. E Josedebe não quis entender que era para ele de jeito nenhum. Aliás, ele entendeu, ele escutou, mas não ouviu. Ele viu que era para ele, mas ele quis ainda buscar nos bens materiais a resposta que ele precisava para encher o coração. Foi no dia seguinte, eu vou resumir essa conversa dele com Licínio Minúcio, porque tem muito ainda para falar de Estevão. Resumindo, Licínio Minúcio falou com ele assim, olha, eu tive a hombridade de deixar você com um pedacinho de terra para você não passar fome e deixar você com sua casa, você ainda está reclamando? Então você tem 3 dias para desocupar todos os seus bens. Colocou ele para fora da casa e acabou de pegar o pouco que ele tinha. E a gente percebe que quando a gente revolta diante de um problema, diante de uma dificuldade, o negócio pode piorar muito mais. O que estava ruim pode ficar pior. Então a gente tem que compreender sempre essa lição de Provérbios. Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor, porque o pai repreende o filho que ama, da mesma forma o pai, aquele filho que tanto quer bem. Quando estivermos passando pelo problema, não é cruzar os braços, não é agir, mas compreender os desígnios de Deus e tentar buscar o que podemos fazer para retificar aquele erro e sair daquela posição de sofrimento. Josedebe, quando sai daquela conversa com Licínio Minúcio, muito mais revoltado do que na véspera, coloca fogo em todas as propriedades daquele romano. Piorou ainda mais a situação dele. Quando chega em casa, ele quis desabafar com o filho, que ele viu que fez bobagem. O filho não estava, porque Gesiel estava ajudando a apagar o fogo na casa do romano, que tinha tomado a própria terra dele. Para a gente ver que ele não guardava mágoa, que ele não guardava rancor. Gesiel foi o primeiro a auxiliar a apagar aquele incêndio criminoso causado pelo próprio pai. Gesiel já chega à noite e Josedebe então narra aos filhos tudo o que ele havia feito. Gesiel, um pouco assustado, não recriminou o pai em momento algum. Virou-se para Abigail e perguntou a ela, minha irmã, você se recorda as lições que a mamãe sempre nos ensinou? E aí a gente começa a perceber a influência até espiritual da mãe de Gesiel e Abigail naquele momento de provação que eles entrariam. A gente começa a perceber o quão bondosa era aquela mulher que no livro não teve nem o seu nome citado, apenas a mãe de Gesiel e Abigail. Ah, se não esqueço, lembro como se fosse hoje, meu irmão, todas as lições que a mamãe nos deu. Pois bem, Abigail, lembre-se do que ela sempre nos recomendou a ler e meditar nos momentos de dor, nos momentos de privação. E Abigail fala, como não me esqueço, meu irmão? Vamos abrir as velhas escrituras e ler o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eles terminam de ler todo o capítulo 23 do Salmo de Davi, os soldados romanos chegam àquela casa para prender Gesiel, Abigail e Josedebe. Chegando na cadeia, Emmanuel nos narra que eles foram beneficiados, apesar de estarem em uma cela úmida, porque aquela cela tinha uma janela. E aquela janela os possibilitava ver o firmamento e ver as estrelas. E Emmanuel ainda nos diz que o filho, quando na terra está sofrendo, busca de forma inconsciente a imensidão. Busca como Chico Xavier buscava para agradecer, como se pedisse ajuda ao infinito, como se pedisse auxílio a uma força maior. E ali, Gesiel aponta aquelas estrelas para Abigail e fala com ela, minha irmã, a mamãe continua viva. Sinto a presença da mamãe nesse momento. Certamente, se ela estivesse conosco, o papai não teria feito o que ele fez. Ah, meu irmão, você acredita que a nossa mamãe está esperando por nós? Como não, Abigail? Lá, naquela pátria luminosa e distante, Deus reserva as dádivas da paz, da esperança para os que sofrem na terra. Nossa mãe está com Deus esperando por nós. Naquele momento, eles começam a refletir e Gesiel dizendo para Abigail, minha irmã, e aí nós vamos começar a perceber por que ele era amigo de Jesus. Minha irmã, eu creio no Messias Redentor, que virá reestabelecer todas as coisas, dando paz aos tristes, levantando os oprimidos, tomando com amor todo aquele que padece de sofrimento no coração. Quem sabe, Abigail,
Ele já não está entre nós. Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura da terra. Ele virá e ensinará a todos os seus filhos a lei de amor, justiça, perdão e caridade. E ainda, disse mais uma vez, Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura terrena. Naquele momento, Abigail, muito emocionada, recordando muito da presença materna, com esperanças através daquela mensagem maravilhosa de Jesiel, que era um homem que esperava por toda a sua vida pela vinda do Salvador, assim como todo aquele povo hebreu, aquele povo que sofrera a opressão de romanos, de gregos, de egípcios, esperando a vinda do Filho de Deus, espera essa que nós não precisamos mais fazer. Espera essa que nenhum de nós precisamos ansiar, porque já temos o conhecimento do Evangelho de Jesus. Nós já temos acesso ao Evangelho do Cristo. Devemos colocá-lo em prática. E naquele momento, Abigail também tem o seu coração e a sua alma cheia de esperança, lembrando de forma muito forte a presença materna, recordando com Jesiel todos os ensinamentos que a mãe havia passado a eles. E Jesiel dizia, minha irmã, nunca se esqueça que a mamãe nos recomendara a ter uma vida sem máculas, sem manchas. Porque Jesiel, na sua capacidade intelectual, previa que a irmã poderia ficar sozinha, porque ele e o pai poderiam ser mortos no dia seguinte, poderiam se tornar presos, escravos, e nunca mais ver Abigail. E ele sabia dos abusos que os soldados romanos faziam com aquelas jovens desamparadas. Abigail, recorde sempre dos conselhos da mamãe e tenha uma vida sem manchas, uma vida sem mácula. E aí os dois continuaram a conversar, recordando ainda de uma das lições que a mãe sempre incentivava, que o Filho de Deus, convicto da paternidade divina, anda no mundo feliz, mesmo diante de dor, mesmo diante de sofrimento. Aquele que tem a certeza plena da presença de Deus, aquele que crê em Deus único, anda no mundo feliz, mesmo passando por momentos de dor, mesmo passando por momentos de dificuldade. E aí Jesiel, para encerrar o diálogo dele com Abigail, disse a ela, minha irmã, você se recorda das últimas palavras ditas pela mamãe antes dela partir dessa vida? Ah, Jesiel, se não me lembro, ainda ouço a voz da mamãe nos dizendo, e vocês, meus filhos, amarão a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a vocês mesmos. Foram as últimas palavras da mãe de Jesiel e Abigail, palavras essas que eles recordaram naquele momento de sofrimento. No dia seguinte, Jesiel, diante de Licínio Minúcio, assume a culpa daquele incêndio criminoso. Licínio Minúcio dizendo a ele que ele estava mentindo, porque todos sabiam que havia sido Josedebe dar o mesmo castigo que deu a Josedebe a Jesiel, 39 chibatadas. E Abigail vendo o martírio do tronco, do irmão e do pai naquele momento. Durante o martírio, entra um escravo de Licínio Minúcio dando a notícia que um dos escravos que trabalhou para apagar aquele incêndio criminoso havia acabado de desencarnar. Licínio Minúcio, com muita raiva, pediu para aumentar a força no castigo. Veio uma chibatada na garganta de Josedebe. O sangue jorra muito longe, ele cai de joelhos, e Jesiel percebe que o seu pai estava vivendo os últimos momentos da terra. Segundo Emmanuel, para Jesiel, aquele foi o momento de maior sofrimento da sua vida na terra. E às vezes a gente pensa, mas ele também não foi apedrejado, não foi martirizado? Mas lá ele já conhecia Jesus. Lá ele já conhecia profundamente o Evangelho e a sua postura era uma postura diferente. E quando nós buscamos conhecer o Evangelho, o fardo fica muito mais suave, fica muito mais leve. E naquele momento, Jesiel vira-se para sua irmã e fale, reze, minha irmã, faça a oração dos aflitos que a mamãe sempre nos ensinou nos momentos de dificuldade. E ela começa a cantar uma oração aprendida através da mãe, chamada Prece aos Aflitos. Eles ficaram constrangidos com aquela oração. Os romanos mandaram silenciar Abigail, porque ela conseguiu comover todo mundo com aquela prece que saía do fundo da sua alma. Jesiel, muito machucado, foi colocado no porão daquela cadeia,
Não tinha mais aquela janelinha que o favorecia ver as estrelas. O pai expirou na frente dos dois e Abigail foi solta no meio da rua. Um mês se passou. Abigail foi acolhida por um casal muito bondoso, conhecido dos seus pais, chamadas Zacarias e Ruth. Gesiel foi um prisioneiro de guerra. Foi escravizado nas chamadas galeras romanas, que eram embarcações das quais os escravos que adentravam a elas não conseguiam sobreviver por mais de 6 meses, de tanto esforço que eles tinham que fazer nos remos em alto mar. E naquela embarcação era muito comum os escravos se revoltarem contra os senhores, os escravos serem homens ignorantes, os escravos serem pessoas que brigavam o tempo todo, agrediam a um ponto de deverem ser jogados ao mar. Mas Gesiel foi um escravo diferente. Foi um escravo obediente, que sempre tinha uma boa palavra para direcionar aos amigos que ali estavam, ao ponto de surpreender os seus senhores, porque eles nunca tinham visto um escravo tão educado. E aí, depois de mais de 4 meses em alto mar, eles recebem a visita ilustre, no porto de Cesareia, de um romano muito conhecido da época, chamado Sérgio Paulo. Esse romano adentra aquela embarcação e eles percebem que com poucos dias ele começa a dar mostras que estava com uma enfermidade. Uma peste que vinha da região de Cesareia e que estava matando centenas e centenas de pessoas. E essa peste contaminava. Naquele momento, todos os amigos daquele ilustre romano se afastaram dele. E então eles perceberam que deveria colocar uma pessoa, um escravo, para cuidar, porque ele era um homem prestigiado. Qual escravo era educado? Gesiel. E é engraçado, porque se a gente for olhar nos olhos do mundo, vamos perceber que o que Gesiel teve de recompensa por ter sido educado, por ter sido obediente, foi cuidar de um homem que tinha uma doença tão grave quanto a lepra. E aí a gente ia entrar num processo de revolta. E com certeza, Estevão foi ironizado pelos demais escravos que ali estavam. Com certeza, Estevão foi motivo de piada daqueles que estavam presentes naquele momento. E então, naquele local, ele foi para o porão daquela embarcação e começou a cuidar, como se estivesse cuidando de um pai daquele romano ilustre. Fazendo oração, fazendo a imposição das mãos, que nós conhecemos ser o passe, fazendo alguns chás que ele havia aprendido com a mãe na sua juventude, e cuidando diariamente, com muita paciência, lendo passagens do Velho Testamento, aquele romano ilustre que curou. Aquele homem que conseguiu curar daquela peste. Mas quando ele foi curado e voltou a conviver com os demais, eles perceberam que Gesiel havia também entrado naquele processo de enfermidade. Mas Gesiel era um escravo. E se jogasse um escravo em alto mar, ninguém sentiria falta dele. E essa foi a decisão tomada até chegar aos ouvidos de Sérgio Paulo, que foi absolutamente contra aquela atitude dos romanos, dizendo que aquele escravo ele devia a própria vida. E que então ele pediu aos romanos ali presentes para que fosse dada a liberdade a Gesiel. Aquela embarcação para, próxima ao porto de Jope. Ali Sérgio Paulo presenteia Gesiel com algumas túnicas, com uma bolsa recheada em moedas e com alguns pães para suprir as primeiras necessidades. Gesiel, em febre alta, delirando, não conseguiu andar poucos metros e então se desfaleceu ali mesmo, de madrugada, na beirada daquela praia. Acordou já com o sol raiando, com alguém mexendo naquela bolsa de dinheiro. E ele teve uma atitude, um movimento involuntário de susto. Quando ele fez um movimento involuntário, aquele homem que buscava roubar o seu dinheiro tinha um objeto cortante e foi tirar a vida de Gesiel. E com muita humildade ele fala: por quem sois? Não faça isso comigo. Eu quero viver. Tenho um grande objetivo de reencontrar a minha irmã amada. Me ajude, por favor. E a humildade de Gesiel fez comover aquele que estava ali para assaltar ele. Gesiel conseguiu comover o coração de um ladrão que falou: eu não tenho recurso para te ajudar, mas eu conheço algumas pessoas, os homens do caminho, que pode fazer algo por você. Levando então Gesiel à casa de um casal cristão, que quando viu a condição daquele escravo, disseram:
aqui não podemos ajudar, mas em Jerusalém ele terá o que precisa para sair dessa condição de enfermidade. No dia seguinte, aquela carroça levava aquele homem semi-morto, já em fase terminal daquela peste, muito semelhante à lepra, à casa do caminho, sendo recebido por Tiago e Pedro. Tiago falou: impossível, já estamos acima da capacidade para receber qualquer pessoa. Simão Pedro, com muita ponderância, com muita tranquilidade, virou-se para aquele carroceiro que trazia Gesiel e para Tiago e falou: nós vamos acolher esse irmão, porque o Cristo a quem eu sirvo nos recomendou que acolhêssemos todos os irmãos em sofrimento. E a gente fica pensando, imagina se eles não tivessem acolhido Gesiel. Imaginemos nós, como está sendo o nosso acolhimento com aquele que adentra o nosso templo religioso. Será que estamos recebendo por receber? Ou estamos enxergando em cada um daqueles que entram? E Gesiel entrava fisicamente como um homem inútil, como um homem que não deveria mais e não conseguiria mais servir, que não faria nada demais em benefício de alguma outra pessoa. E como a gente tem recebido as pessoas que batem à nossa porta? Será que estamos enxergando cada um deles, conforme Paulo nos recomenda, dizendo que cada um tem um dom espiritual, que nós somos um corpo do Cristo e que esse corpo estará defeituoso se faltar um dedo, se faltar uma orelha, se faltar um pé, se faltar um braço? Cada um tem a sua aptidão, cada um pode servir e se tornar luz dentro do que pode. E Pedro havia compreendido e acolheu Gesiel como se fosse de fato um filho de seu coração. Pedro ficou surpreendido, porque aquele homem, aquele jovem, nos momentos em que delirava com febre alta, pronunciava quase todo o Velho Testamento, em especial o profeta Isaías. Porque Isaías foi o profeta mais sensível em relação à vinda de Jesus na terra. Porque Isaías preveu como nenhum outro profeta a vinda do Cristo. Isaías dizia que ele nasceria de uma virgem, que ele estaria no dia do nascimento entre animais, que ele seria martirizado entre dois criminosos, mas que ele aniquilaria para sempre a morte da face da terra, enxugando as lágrimas. Porque a mensagem renovadora do amor que Jesus vem nos trazer, ela só é plena e só é forte quando a compreendemos com a mensagem bendita da imortalidade da alma. Não conseguimos confortar corações, dizendo apenas para a pessoa ter fé, ter paciência. O Espírito adora dizer, tudo passa. Olha para o lado que você vai ver que tem gente que sofre mais. E muitas vezes, para aquele que acabou de perder um ente amado, para aquela mãe chorosa que acaba de perder um filho de forma prematura, essas palavras não vão adiantar muita coisa. Mas se você disser que a vida continua, que o reencontro será inevitável, que naquele dia que a saudade parece não ter fim e que a gente está com o coração apertado, podemos em sonho reencontrar aquele ente amado, abraçá-lo e amanhecer com o coração mais aliviado, mais tranquilo, mais compreensivo sobre os desígnios de Deus para as nossas vidas. E naquele momento, sabendo de todas as profecias, no momento de febre, Gesiel delirava pronunciando cada uma delas, dizendo que Jesus, segundo Isaías, seria um homem experimentado nos trabalhos. E ele repetia essas profecias de maneira tal que impressionou Simão Pedro, que depois de 20 dias, cuidando sistematicamente de Gesiel, havia o curado. Perguntou então a Gesiel, levou ele para fora daquela casa que funcionava de uma maneira tão simples, naquela natureza que predominava, tamareiras, com sombras frondosas. Levou Gesiel até lá e ali naquela beleza bendita falou com ele sobre a sua vida. Perguntou Gesiel de que tribo ele pertencia. Ele dizia, sou da tribo de Iscar. E Pedro falava, eu estou surpreendido, porque você conhece muito todo o Velho Testamento. Por que fala tanto de Isaías? Sou de fato apaixonado por todo o Velho Testamento, mas Isaías me comove mais, porque ninguém fala como Isaías da vinda do Salvador que tanto espero. Simão Pedro deu um sorriso e disse a Gesiel, pois não sabe que o Salvador já veio? Que me dizes
Dê um salto da cadeira, Gesiel. Pois bem, o Cristo já veio. O profeta Nazareno nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos. Gesiel, espantado, percebe que Pedro se retira daquele local, vai dentro da casa do caminho e volta com os pergaminhos, que foram os primeiros escritos da vida de Jesus na terra. Em verdade, Pedro, naquele momento, entrega de presente a Gesiel o Evangelho de Levi, ou Evangelho de Mateus. Emmanuel nos fala que Gesiel não leu, Gesiel devorou o Evangelho. E quando chegou no capítulo 5 de Mateus, que fala das bem-aventuranças, se colocou de joelho em choro compulsivo, dizendo a Pedro: me perdoe, porque te falo das minhas dores, do meu padecimento, do meu sofrimento, enquanto me revelas a luz do mundo. Presinto aqui encontrar a chave que irá desvendar todos os enigmas da raça humana. Preciso meditar com mais vagar. Simão Pedro começa então a fazer um relato verbal da vida de Jesus. Passou pouco tempo. E em pouco tempo, aquele homem que chegou como moribundo, um homem que não serviria mais para nada, um inútil em fase terminal, passa a ser o cristão mais comentado de toda aquela região. Passa a ser o homem que falava de Jesus como nenhum outro falava, ao ponto de, no capítulo 5 da obra Paulo Estevão, intitulada A Pregação de Estevão, Emmanuel caracterizar todas as pessoas que estavam naquela noite memorável na casa do caminho. Eram viúvas aflitas, crianças desamparadas, velhinhos trêmulos, homens com suas feridas fédicas, leprosos, caracterizando todo aquele público que aguardavam ansiosamente a chegada dos discípulos do Cristo. No que adentra aquele recinto, Gesiel, ao lado de Pedro e João. Então ele estava bem acompanhado. E ali ele já era chamado não de Gesiel, mas de Estevão. Entra do lado de Pedro e João. E o mais interessante é que Emmanuel descreve que todo aquele público que ali estava não falavam: olha, João chegou, é Pedro. Todos eles diziam: é Estevão, é Estevão, Estevão chegou. Não desmerecendo João e Pedro, mas para a gente perceber o que Estevão já representava ao cristianismo nascente. Estevão, portanto, inicia-se o seu discurso. Mas aquela noite era memorável, porque naquele discurso, ocupando os primeiros lugares, a primeira cadeira, estava Saulo de Tarso, que tinha no coração a lei, que tinha como propósito de vida colocar gregos e romanos aos pés de Moisés, e que foi ali por curiosidade, e que estava desprezando aquele povo simples da Galileia, que estava desprezando aquele trabalho e pensando consigo: como pode esse movimento trazer algo para atrapalhar o farisaísmo? Como pode atrapalhar esses homens desconsiderados, Moisés e os profetas? E então, Gesiel, Estevão, começa a sua fala, desenrolando um pergaminho do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nos versículos 6, que diz o seguinte: ide e pregai, mas pregai antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era o primeiro convite a Paulo de Tarso seguir Jesus. Saulo não reencarnou para ser um verdugo e depois se converter ao cristianismo e assim fazer uma história linda, que de fato foi. Mas Saulo reencarnou para se converter naquele momento, porque ninguém reencarna para errar. A reencarnação é um planejamento para que tudo corra bem. O caminho do mal, a porta larga, são escolhas que nós fazemos nas oportunidades que a vida nos oferta. E naquele momento, ele teve a primeira grande oportunidade de seguir Jesus, porque aquela mensagem foi direcionada para ele. Paulo era a maior inteligência encarnada na terra. Paulo era a maior esperança daquele povo judeu para libertá-los da opressão de tantos séculos. E apenas uma outra grande inteligência conseguiria converter ele. E aquela outra grande inteligência era Gesiel, que além dos profetas e de Moisés, já conhecia Jesus. E nesse momento, Gesiel começa a fazer um paralelo de todo
o histórico daquele povo, de toda a opressão, de todas as profecias sendo cumpridas em Jesus Cristo, ao ponto de Saulo de Tarso levantar-se da cadeira e dizer a ele: como ousas, na casa de Israel, pronunciar que o Filho de Deus, que tanto esperamos, que o príncipe dos céus, é um carpinteiro vulgar? Emmanuel nos fala que Estevão, sem trair a bondade que via em seu coração, respondeu a Saulo: ainda bem, Saulo, que ele fora carpinteiro, porque dessa forma nunca faltará um lar seguro aos nossos corações, porque de fato ele é o abrigo da paz e da esperança. Paulo ficou desconcertado, nos fazendo recordar o ensino de Jesus quando disse que aquele que se exaltar será rebaixado. Quando fores chamados a um festim, procure ocupar os últimos lugares, para que não chegue uma pessoa mais importante que você e o anfitrião diga: vá ocupar os últimos lugares, porque chegou alguém mais importante que você e ele precisa sentar no seu lugar. E naquele momento, Saulo, que simbolicamente ocupava o primeiro lugar, com aquela resposta amorosa de Estevão, se sentiu humilhado, e o seu orgulho fez com que ele se revoltasse e começasse a discutir e chamar Estevão àquela discussão, no que Estevão respondeu: o Cristo, a quem sirvo, nos recomendou que evitássemos o fermento da discórdia. E às vezes a gente evitaria tanto mal, tanta dor, tanto padecimento, principalmente na instituição chamada família, se soubéssemos silenciar mais, se soubéssemos evitar o fermento da discórdia. E então, Saulo, muito colérico, disse a Gesiel: pagarás com sua própria vida. Vou te matar, vou te perseguir, porque você está desonrando o sinédrio na própria Jerusalém. No que Estevão, ainda sem lhe trair a bondade que vinha em sua alma, respondeu: Saulo, meu irmão, o sinédrio tem 1000 maneiras de me fazer chorar. Nenhuma delas, porém, será capaz de me fazer abdicar do meu amor a Jesus Cristo. E a vida tem 1000 maneiras de nos fazer chorar, de nos fazer sofrer. Nenhuma delas, porém, será capaz de nos fazer abdicar do nosso amor ao Mestre Jesus. Nós devemos nos apaixonar pelo Cristo. Nós devemos buscar o Mestre como essência de nossas vidas. Nós devemos dar um passo em direção a Ele, que certamente Ele dará dois passos em nossa direção. Naquele momento, Estevão sai daquela pregação central. Um detalhe interessante é que quando ele se retira, Saulo faz menção em ir atrás dele até para agredi-lo fisicamente. Os fariseus que ali estavam ao lado de Saulo também vão em direção a Estevão, e a atitude deles foi interrompida por uma jovem mãe que ali estava. Aquela jovem, ao lado da sua filha, que havia acabado de sair da juventude, entrando no período de vida adulta, para Estevão e fala: Estevão, alguns anos atrás tive a bendita oportunidade de ter sido curada pelo Mestre Jesus de um mal que havia cometido o meu corpo físico. Hoje, porém, há 2 anos a minha filha está muda, e eu sei que você pode curar, porque você é um continuador do Messias de Nazaré. Estabeleceu um silêncio que foi interrompido pela voz de Estevão, que antes meditou se ele efetuaria aquela cura por convenção própria ou por necessidade daquela encarnada. E então Estevão disse a ela: por louvor ao bom mestre você há de falar. Aquele silêncio constrangedor de novo se estabelecera e fora quebrada pela voz daquela jovem que pronunciou as primeiras palavras depois de 2 anos. Por louvor ao bom mestre falarei, e louvarei a ele de todo o meu coração para sempre. Estevão começou a chorar de emoção, porque percebeu que uma força maior atuava nele naquele momento. Ele percebeu que não era nada, mas que toda a dádiva e toda a glória ele devia a Jesus Cristo. Por causa dessa cura, por causa da fala, ele foi acusado de blasfêmia, ele foi acusado de feitiçaria e foi ter a pena de morte que Saulo havia prometido.
no último suspiro, quando era apedrejado, percebeu, por ironia do destino, que a sua irmãzinha, que ele tanto queria reencontrar, era a noiva de Saulo de Tarso. Abigail, desesperada, se aproximou do irmão que dava os últimos suspiros e ouviu da boca dele: minha irmã, sê fiel a Saulo, seu noivo deve ser bom. Honrou Moisés até o fim, e quando conhecer Jesus, o mesmo irá fazer. Ela recordou da prece aos aflitos e mais uma vez orou, recordando a presença materna. Estevão foi recebido no plano maior por Jesus, que olhava de forma melancólica a Paulo. E naquele momento Estevão disse ao Cristo: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Passando então a tutelar aquela grande inteligência chamada Saulo de Tarso aos caminhos do bem. Inteligência essa que com certeza interiorizou Jesus sobre a influência de Estevão, o que a gente vai acompanhar amanhã. Mas para encerrar, nós vamos falar do que Estevão fez, de qual foi o marco de Estevão na história do cristianismo. Porque a Casa do Caminho, até a presença e a chegada de Estevão, funcionava com um único trabalho, entre aspas, porque era um trabalho muito amplo, acolhendo todos os filhos em sofrimento, oferecendo o alimento físico, oferecendo medicamento, tomando com amor todos aqueles enfermos do corpo físico. Até que chegou um momento em que João chamou Pedro a uma conversa particular e falou: olha, Pedro, no mundo sempre houve e haverá corpos caídos, mas Jesus nos ensinou que a iluminação espiritual tem que estar em primeiro lugar, e nós não podemos deixar as sementeiras do Evangelho em vão. Precisamos falar de Jesus a todas essas almas que aqui adentram. No que Pedro falou, reconheço que no jogo das vaidades da terra, o homem necessita do Cristo acima de tudo. Mas como vamos ofertar as sementeiras do Evangelho se não temos colaboradores para isso? Se nós não estamos dando conta de cuidar dos doentes, de limpar as feridas, como ter um trabalho a mais? E João Evangelista fala: poderemos designar novos amigos? E naquela conversa que está registrada em Atos dos Apóstolos, eles resolvem designar os chamados 7 diáconos, que foram servidores diretos daqueles primeiros discípulos de Jesus. Um deles, Estevão, que trouxe uma renovação ao trabalho do cristianismo na terra, que antes trabalhava apenas para ofertar o que é material, e com o marco de Estevão chegando na Casa do Caminho, passou a oferecer fatos sobre a vida do Cristo diariamente a todos aqueles que adentravam aquele templo bendito. Um desses homens que fora beneficiário foi um leproso. O leproso, que na época de Jesus era considerado o inimigo número 1 da sociedade. Um criminoso qualquer normalmente era preso dentro da cidade, nos chamados calabouços. O leproso era preso no chamado Vale dos Leprosos, fora do muro daquelas cidades. E então, um político muito conhecido, também de Cesareia, que vivia num palácio, que tinha amizades muito importantes da época, que recebia em jantares cheio de pompas políticos conhecidos como o próprio Saulo, como Gamaliel, em uma manhã percebeu que o seu corpo estava coberto de feridas. Samônio percebeu que estava com lepra. Naquele momento, ele teve também dos filhos uma segunda grande surpresa, porque os filhos levou um documento para que ele assinasse. Acreditando se tratar algo da vida política, assinou, e em verdade ele estava passando todos os bens aos filhos e à esposa que o colocou no Vale dos Leprosos. Tinha todos os motivos do mundo para estar revoltado, mas intimamente no Vale dos Leprosos ele percebia que Deus não reservaria uma vida tão dificultosa para ele, que Deus reservava um algo mais e resolveu empreender uma caminhada até Jerusalém, imaginando que em Jerusalém reencontraria amigos da vida política e esses amigos poderiam auxiliar. Na metade do caminho, ele não conseguiu prosseguir, porque os pés se tornaram uma única ferida através da lepra, no que foi acolhido por um carroceiro simples que passava por aquelas pairagens, e aquele carroceiro o levou para a Casa do Caminho. Neste momento em que Estevão começa a alimentar a sede dos enfermos com o Evangelho de Jesus.
E o mais interessante é que aquele homem, em fase terminal de lepra, se edificou no Cristo. Quando Estevão foi morto, quando Saulo começa as primeiras perseguições, inclusive, eu queria fazer uma pergunta para a gente terminar, eu sei que já está no meu tempo. Tá tranquilo. Perguntaram a Chico, quem é mais importante na obra, Paulo ou Estevão? É uma pergunta delicada, e Chico respondeu. Quem acha que foi Paulo, levanta a mão. Peraí, deixa eu pensar. Quem acha que foi Estevão? Vou dar uma colher de chá. Quem acha que foi os dois? Sabe qual foi a resposta de Chico? Foi Simão Pedro. Foi nenhum nem outro. Porque Pedro foi o equilíbrio do cristianismo. E Pedro, percebendo aquele momento crítico da história do cristianismo nascente, ele percebeu que havia um daqueles doutores da lei que tinha um coração muito bondoso. E aí, ele convida esse doutor da lei para conhecer a casa do caminho e sensibilizar ele com o trabalho da caridade. Porque a gente fica sensibilizado quando a gente vê um trabalho de amor. E então ele convida Gamaliel, que foi pai espiritual de Paulo, que era o homem mais respeitado no Sinédrio, para conhecer as dependências da casa do caminho. Ele se emocionou. Quando chegou e viu aquelas extensas macas naquele pavilhão destinado aos doentes, e assustou quando percebeu que um daqueles doentes era um antigo amigo da vida política, chamado Samônio. Simão Pedro, conhecedor profundo da alma humana, fala com Saulo, fala com Gamaliel. Ouça, Gamaliel, das bocas de um enfermo, o que é o Evangelho de Jesus. Porque ouvir sobre o Evangelho é muito belo, mas das bocas, dos lábios, daquele que padece na terra, toma uma proporção ainda mais bela. Aproximando-se do amigo, Samônio, tu aqui? O que aconteceu? E Samônio descreve todo o seu drama sem demonstrar revolta à família. Ele já tinha um equilíbrio mental muito grande. Apesar de estar enfermo fisicamente, estava equilibrado psicologicamente, socialmente, estava espiritualizado. Era um homem saudável. Era um homem que estava em harmonia com o Criador. E segundo Emmanuel, saúde é o estado de harmonia entre criatura e Criador. E Samônio disse então ao seu amigo Gamaliel, ainda bem que um amigo da vida política pôde me ver nessa indulgência, nessa indigência que eu me estou nesse momento. Na câmara escura do sofrimento encontrei o Mestre Jesus. E hoje percebo, Gamaliel, que o seu poder dominará todas as nações, porque é a força do amor que triunfa a própria morte. Os antigos, Gamaliel, nos dizem que somos deuses. E hoje percebo que somos deuses projetados num turbilhão de pó. E tudo que se refere à vestimenta física, com o tempo vai perdendo de importância, restando apenas a nossa essência espiritual. E por mais que essas chagas postulentas me separaram das minhas afeições mais amadas, eu ainda penso, quero e amo. Gamaliel, o Evangelho de Jesus é a força do amor que triunfa a própria morte. Gamaliel chorou. Quando Gamaliel termina aquele processo de emoção, ao ouvir essa fala de Samônio, recebe das mãos de Pedro o Evangelho de Jesus, dizendo ainda ao apóstolo que de fato se tornou pedra, estudarei o teu Cristo. E nós vamos perceber amanhã de manhã o que ele fez com esse estudo e qual foi o papel dele na história do cristianismo. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Só temos que agradecer o Rafael, né? Brilhante, brilhante. Um livro, para quem não leu, vai querer ler, vai comprar amanhã, vai querer. É um livro fantástico. E eu estava conversando com o Rafael aí no início, ele falou, a gente precisa saber o que a gente vai deixar de falar. É uma coisa tão extensa, o que eu vou deixar de falar? Porque é muita informação. E o Rafael tem uma sensibilidade, um estudo que ele conseguiu de forma magnífica colocar essas coisas, essas maravilhas do ensino do Cristo. E Estevão é uma coisa fantástica, né? A evolução que ele tem, a compreensão que ele tem. Porque eu acho que, só completando, né? Porque o Simão Pedro, que conversando com Gesiel muito doente, ele, me corrija se eu estiver errado, né?
Ele falou, então a partir de agora você vai mudar seu nome de Jesuel para Estevão, né? Então é uma coisa fantástica. O Simão Pedro foi o responsável. Essa eu não sabia, não. Essa é verdade. Qual é o mais importante, Saulo ou Estevão? Simão Pedro, que faz toda aquela conciliação, né? Eles perguntaram também, só a título de curiosidade, a Chico, qual que foi o homem que mais se transformou em uma única encarnação na Terra? E perguntaram se foi Paulo ou então se foi Maria de Madalena. Qual que vocês acham? Foi Pedro, gente. Não foi nenhum outro. Porque Pedro nasceu numa aldeia muito simples, ele não teve acesso ao conhecimento, era um homem rude, mas que quando conheceu Jesus, ele conseguiu atrofiar a asa do saber e a asa do amor. Madalena frequentava os locais onde a cultura da época estava mais acerbado. Paulo tinha acesso a todos os conhecimentos religiosos, então eles já tinham a asa do entendimento, da cultura, que Pedro não tinha. E eles então tiveram que desenvolver o amor. Pedro teve que desenvolver os dois. Então a gente tem que considerar muito também Simão Pedro, que Jesus enxergou nele aquela pedra e de fato ele foi. Bom, maravilhoso. Eu tenho que agradecer mais uma vez, o encontro de hoje está formidável. E agora nós... Nós estamos querendo ligar. Nós vamos ter 10 minutinhos aqui de uma brincadeira, que nós vamos distribuir o reformador, que nós ganhamos da federação, e depois o Vansan e a nossa corrente de orações, que é 10h30. Agora 10 minutinhos com um joguinho aqui. Vamos ver se a gente está conseguindo, por algum motivo, Só mais um comentáriozinho. Lucas foi o responsável. Não precisa, não. Foi o responsável pelo nome cristianismo. Ele tá mostrando lá. Que antes eram seguidores do caminho, né? E caminhos há muitos. Agora Cristo é um só. Então Lucas que deu o nome de cristãos. Exatamente. E o que levou ele a dar essa nomenclatura, a gente vai saber amanhã. O que Não, tá Paulo fez com ele para ele ter essa ideia, porque foi influência de Paulo também. Paulo teve uma atitude com ele que fez ele ter essa ideia de chamar de cristão. Vamos ver se a gente consegue aqui, porque tá dando um probleminha aqui com a resolução. Aí se não conseguir...